Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia para você. Começa agora mais um Abre aspas. Estamos ao vivo com transmissão simultânea para o Facebook da SP-Rio, mas como também para o Facebook do jornal O Vale. Agradecendo já a sua audiência nessa manhã. Aqui comigo nos estúdios, o diretor de jornalismo da emissora da SP-Rio+, José Guilherme Ferreira. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Hoje é quinta-feira, dia 20 de setembro de 2018, e nos destaques da edição de hoje teve nova pesquisa Datafolha, divulgada hoje, que mostra Jair Bolsonaro com 28%, o Fernando Haddad com 16%. Nas simulações de segundo turno, Ciro Gomes vence todos os demais candidatos. Já para o governo do estado, João Dória está 4 pontos à frente de Paulo Scaff. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes da pesquisa Datafolha de hoje, também da pesquisa Ibope, que foi divulgada ontem. O Conselho da RM Vale aprova a criação de fundo e o governo do estado irá repassar mais de R$600 mil ainda neste ano para a região. O Banco Central mantém a taxa básica de juros em 6,5% ao ano pela 4ª vez seguida. E no esporte, o Taubaté vence o Lanterna Água Santa e segue próximo do líder pela Copa Paulista, no torneio da Copa Paulista. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre aspas. Jornal Abre aspas. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Lembrando, você pode interagir conosco, deixe aí nos comentários das transmissões, participe do Jornal Abre aspas. A gente começa a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. O presidente Temer colocou fogo ontem no Caxemir de João Dória. Temer não tem gostado das críticas que o tucano tem feito ao seu governo no horário eleitoral e estrelou ontem um vídeo-resposta torcendo o slogan do candidato. Ele diz: desacelera, João. Antes disso, Temer frisou que as alianças feitas pelo PSDB em São Paulo são com partidos que apoiam o seu governo e que as tentativas de dissociação é manobra de marqueteiro que não cai bem a Dória. Dória, que durante sua breve passagem pela Prefeitura de São Paulo, cansou de elogiar o presidente Temer e até foi ajudado pelo governo. O ex-prefeito minimizou o vídeo presidencial, dizendo que o tratou com respeito, não falta com a verdade e sempre elogia a reforma trabalhista, por exemplo. E o que não dizer do candidato Paulo Scaff? Ele também não tem dado muita bola para o presidente do seu MDB. Quer distância do governo impopular. Temer tem 80% de desaprovação. O candidato oficial do MDB, Henrique Meirelles, está embolado no batalhão daqueles que tem 2%. Scaff parece não querer chamar Meirelles, como prega o bordão do PMDBista. Alckmin patina e tem mais ibope na caricatura feita pelo humorista Adnet. Onde então Scaff e Dória irão buscar votos na reta final? Ambos disputam espaço em redutos conservadores antipetistas, em grupos que, quer os candidatos queiram ou não, flertam hoje abertamente com Bolsonaro. Bom, então vamos permanecer nesse assunto. Vamos continuar falando sobre as eleições 2018. Eleições 2018. Saiu pesquisa Datafolha hoje, mas ontem saiu pesquisa Ibope. O Ibope ele divulgou ontem uma nova pesquisa para o governo do estado de São Paulo. Por isso nós vamos agora aos números, começando aí com o cenário. Paulo Scaff, do MDB, tinha 18%, na primeira pesquisa subiu para 22% e agora está com 24%. Com a margem de erro, ele oscila entre 27% e 21%. João Dória, do PSDB, tinha 20% na primeira pesquisa em agosto, depois subiu para 21% e agora está com 23%. Na margem de erro, fica entre 20% e 26%.
e está tecnicamente empatado com o SCAF. Márcio França, do PSB, está com 5%, né? Estava com 5%, depois passou para 8% e agora está com 9%, na margem de erro entre 12% e 6%. Luiz Marinho, do PT, estava com 4%, depois ficou com 5% e agora está com 8%, na margem de erro entre 11% e 5%, e está tecnicamente empatado com França. Os demais candidatos, o Major Costa e Silva, do Democracia Cristã, 3%, caiu para 2% e se manteve nos 2%, ficando entre 0% e 5% na margem de erro. Professora Lisete, do PSOL, estava com 2%, depois caiu para 1% e agora voltou aos 2% na margem de erro, também oscila entre 0% e 5%. Luiz Marinho, professora Lisete e Major Costa e Silva estão empatados no limite da margem de erro. Marcelo Cândido, do PDT, professor Cláudio Fernando, do PMN, Rodrigo Tavares, do PRTB e Toninho Ferreira, do PSTU, permaneceram com 1% nas pesquisas anteriores e mantiveram esse mesmo percentual na pesquisa de ontem. Na margem de erro, então, portanto, todos eles oscilam entre 0% e 4%. Rogério Schecker, do Partido Novo, não pontuou na primeira pesquisa, depois foi para 1% e manteve esse 1% nessa nova pesquisa, oscilando entre 0% e 4% na margem de erro. Brancos e nulos somavam 29%, depois 24% e agora são 17%. Não souberam ou não responderam, eram 15%, depois 13%, e agora somam 11%. O Ibope informou que, como a candidatura de Lilian Miranda, do PCO, foi protocolada junto ao TSE após o registro dessa pesquisa, portanto, seu nome não consta nas perguntas estipuladas aí de intenção de voto. O partido registrou a candidatura de Lilian após o pedido do registro de Edson Dorta ser rejeitado de modo definitivo pela Justiça Eleitoral. O Ibope também simulou o cenário de segundo turno entre João Dória e Paulo Scarfi. Vamos aos números. Paulo Scarfi, do MDB, aparece com 38%. Com a margem de erro, ele fica entre 35% e 41%. João Dória, do PSDB, aparece com 34%, oscilando entre 31% e 37%. Brancos e nulos somam 22% e não sabem ou não responderam 6%. A pesquisa Ibope foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Estado de São Paulo e ouviu 1.512 eleitores de todas as regiões do Estado de São Paulo entre os dias 16 e 18 de setembro. Teve, então, pesquisa Datafolha, divulgada hoje. A pesquisa Datafolha já mostra um cenário diferente da colocada na pesquisa do Ibope. Nessa pesquisa, João Dória está na frente de Paulo Scarfi, com uma diferença de 4%. Vamos, então, a esses números. João Dória aparece com 26%, o Paulo Scarfi tem 22%, Márcio França, do PSB, com 11% e Luiz Marinho, do PT, com 6%. Já a professora Lisete, do PSOL, 2%, mesma porcentagem de Major Costa e Silva, do Democracia Cristã, e com 1% Marcelo Cândido, do PDT, e Rodrigo Tavares, do PRTB. Lilian Miranda, né, do PCO, com 1%, Rogério Schecker, do Partido Novo, com 1%, e também com 1% estão Toninho Ferreira, do PSTU, e professor Cláudio Fernando, do PMN. Brancos, nulos, somam 17%, não sabem ou não responderam 8%. Em relação ao levantamento anterior, divulgado na quarta-feira, dia 6, João Dória foi de 25% para 26%, aumentou 1%, Paulo Scarfi diminuiu, foi de 23% para 22%. Márcio França foi de 8% para 11%, Luiz Marinho foi de 5% para 6%, 1% também de aumento. Brancos e nulos foram de 22% para 17%, não sabem ou não responderam, se manteve no patamar dos 8%. Aí você tem também a simulação de segundo turno, né? O Datafolha ele apresentou vários cenários aí com os 4 primeiros colocados na pesquisa para o segundo turno. Nesse embate entre Paulo Scarfi e João Dória, Paulo Scarfi levaria com 40%, João Dória 36%. João Dória e Márcio França, Dória com 42%, Márcio França com 32%. João Dória e Luiz Marinho, o petista ficaria com 36% e o tucano com 45%. Paulo Scarfi e Márcio França, nesse cenário, Paulo Scarfi levaria a melhor com 43%, Márcio França com 29%. Entre Paulo Scarfi e Luiz Marinho, o candidato do PT não conseguiria
Paulo Scaff com 50%, Luiz Marinho com 21%. Já com Márcio França, também Luiz Marinho não conseguiria alcançar aí o resultado melhor, né? Ficaria Márcio França com 38% e Luiz Marinho com 24%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e o jornal Folha de São Paulo e ouviu 2.032 eleitores de todas as regiões do estado de São Paulo entre os dias 18 e 19 de setembro. A questão é que ainda está muito embolado, né? Dória e Scaff, né? Quer dizer, mesmo a pesquisa mais recente mostrando os 4 pontos de vantagem, a gente vê que a coisa ainda não está sacramentada, né? E o que a gente vê também é um certo avanço do governador Márcio França, né? Teve também pesquisa para a corrida presidencial. O Datafolha também divulgou hoje, né, o resultado da mais recente pesquisa de intenção de votos para presidente. Os resultados você acompanha agora na sua tela. Jair Bolsonaro, do PSL, está com 28%. Fernando Haddad, do PT, com 16%. Ciro Gomes, PDT, 13%. Geraldo Alckmin, com 9%. Marina Silva, da Rede, com 7%. E aí tem João Amoedo, do Partido Novo, com 3%. Também mesmo percentual do Álvaro Dias, do Podemos. Henrique Meirelles está com 2%. O Henrique Meirelles, do MDB, Vera Lúcia, do PSTU e Guilherme Boulos, do PSOL, permanece com 1%. Cabo Daciolo, do Patriota, não pontuou, também não pontuou João Goulart Filho, do PPL, e Emael, do Democracia Cristã. Brancos nulos, 12%, não sabem ou não responderam, 5%. Aí com um comparativo com relação ao levantamento anterior, né, do Instituto, divulgado na sexta-feira, Jair Bolsonaro foi de 26% para 28%. Haddad passou de 13% para 16%, Ciro Gomes se manteve nos 13%. Ou seja, o Haddad e o Ciro estão empatados dentro da margem de erro, né? E Alckmin se manteve com 9%, Marina Silva teve uma queda, né? Foi de 8% para 7%. Teve também simulação de segundo turno, são vários os cenários, então um pouquinho de paciência agora para esses números. Bolsonaro e Marina Silva, o embate seria um pouquinho apertado ali, mas Bolsonaro venceria, 42-41. Ciro Gomes e Alckmin. Aí Ciro Gomes, aliás, em todos os cenários, Ciro Gomes aparece sempre à frente, apesar de ele não ir para o segundo turno na pesquisa, né? Mas ele está vencendo, vence todos os candidatos nos cenários. Com Alckmin, o Ciro Gomes ficaria com 41%, já o candidato tucano ficaria com 34%. O Alckmin com Bolsonaro teria também um embate ali mais complicado, um embate apertado. Alckmin 40%, Bolsonaro 39%. Alckmin e Marina, Alckmin 39%, Marina Silva 36%. O Ciro Gomes mais uma vez vence, né, com o Bolsonaro, na disputa com o Bolsonaro, 45% com o Ciro Gomes, 39% Jair Bolsonaro. Alckmin e Haddad, 39% para o Alckmin, 35% para o petista. Haddad e Bolsonaro ficariam empatados aí com 41%. Ciro Gomes e Marina Silva, o Ciro Gomes permaneceria vencendo mais uma vez com 45%, Marina Silva 31%. Marina e Haddad estariam empatados com 37%. Ciro Gomes e Haddad, mais uma vez, Ciro Gomes venceria com 42% e o Haddad com 31%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e o jornal Folha de São Paulo e ouviu 8.601 eleitores em 323 municípios entre os dias 18 e 19 de setembro. O que tem que ficar de olho é que nas tendências, né? Tendências de alta de Bolsonaro e de Haddad, né? Falando um pouquinho, continuando com o cenário de eleições, né? Mas agora vindo um pouquinho para a nossa região aqui, porque teve um fato ocorrido em Lorena com um dos candidatos a deputado, um candidato até conhecido, né? Uma universitária de 19 anos, ela prestou queixa à polícia contra Roberto Miguel Ray Jr., conhecido como Dr. Ray, né? Que famoso aí e tudo mais pela TV, cirurgião plástico. A estudante denuncia que o médico e candidato a deputado federal pelo PRB a assediou na última segunda-feira, momentos antes de uma palestra que ele daria em Lorena, aqui no interior de São Paulo. A Polícia Civil apura o caso. O Centro Universitário Teresa Dávila, a FATEA, local onde iria ocorrer a palestra, não se pronunciou, não quis se manifestar sobre o assunto. Dr. Ray
foi convidado para participar de um evento na Faculdade sobre Estética e Comunicação, mas a palestra foi cancelada pouco antes de ocorrer. Na página oficial, a instituição alegou que o cancelamento se deu por problemas administrativos. A postagem do cancelamento gerou polêmicas e estudantes apontaram aí nos comentários que a real causa seria o assédio do palestrante contra a aluna e cobraram uma nota de repúdio por parte da FATEA. De acordo com a denúncia da jovem, que é uma estudante do primeiro ano de jornalismo e que pediu para que a sua identidade fosse preservada, Dr. Ray a segurou pela cintura sem consentimento dela e a beijou quando ela tentava entrevistá-lo. A jovem disse ainda à polícia que o médico ignorou a recusa e passou a tirar fotos com ela. A assessoria de Dr. Ray até o momento não se pronunciou sobre o fato e a Polícia Civil investiga esse caso. Saindo um pouquinho do cenário das eleições, voltando aqui também, permanecendo aqui no cenário da região nossa, as empresas do ramo aeronáutico, Embraer e Boeing, elas lançaram ontem um site em conjunto com informações sobre a junção das duas empresas. Intitulado Voando Juntas, o site define o acordo proposto como a mais importante parceria aeroespacial do mundo. Além disso, as duas empresas argumentam que a parceria atende integralmente aos requisitos de soberania apresentados pelo governo brasileiro, em particular pelo Ministério da Defesa e pela Força Aérea Brasileira. No site também é possível saber detalhes sobre a parceria. Segundo a administração, nos termos do acordo, a Boeing irá deter 80% da propriedade da Joint Venture, que é essa nova empresa, e a Embraer os 20% restantes. Muito bem, vamos para o intervalo. A gente permanece com as informações regionais. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos permanecendo com a sua audiência aqui, a sua sintonia nesta quinta-feira do Jornal Abre Aspas, mas na volta a gente retorna com mais informações regionais. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com o Jornal Abre Aspas, agradecendo mais uma vez a sua audiência aqui conosco. Lembrando, esse conteúdo aí permanece depois na íntegra no site sprriomais.com.br e você também está acompanhando transmissão simultânea com o Facebook da SP Rio Mais, junto com o Facebook do Jornal O Vale. Bom, continuando aqui com o cenário regional, continuando com as informações da nossa região, nós vamos daqui a pouco com a previsão do tempo, mas antes, uma notícia importante, Zé? Porque o Conselho da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, ele regulamentou ontem o Fundo Vale. Esse fundo que vai receber os recursos repassados pelo Estado, municípios e outras fontes financiadoras. O primeiro repasse será feito pelo governo estadual e será de R$ 650 mil. No próximo ano, o Estado deve repassar R$ 1 milhão para o cofre, esse cofre criado para a RM Vale. O dinheiro que deverá ser liberado no mês de novembro, ele será usado para apoiar projetos e programas determinados pelo Conselho da RM Vale. Entre as prioridades do Conselho estão demandas de saúde, segurança e turismo. Essa regulamentação era muito esperada, Exato. Olha, ocorreram ontem cortes de famílias cadastradas no programa social Bolsa Família aqui da nossa região. E quem traz esse destaque é o editor de economia do Jornal Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas, Jornal Abre Aspas. Governo Federal corta 4.500 famílias do Bolsa Família na região metropolitana do Vale do Paraíba em 2018. O Bolsa Família perdeu mais de 2.000 famílias no Vale no mês de setembro e os cortes no programa em 2018 já atingiram 4,5 mil famílias da região após recorde de atendidos em março. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, a RM Vale terá 83,8 mil famílias atendidas pelo Programa Federal de Transferência de Renda em setembro. Os pagamentos começaram a ser feitos na última segunda-feira e seguem até o final do mês. O número de setembro representa 2.178 famílias a menos se comparado às atendidas em agosto, quando foram contempladas 86 mil famílias no Vale.
Já diante do recorde de 88.414 famílias que receberam benefício federal no mês de março deste ano, o total de setembro acumula uma perda de 4.586 famílias, um recuo de 5,19% no cadastro do programa. O Ministério explicou que essas oscilações mensais no número de atendidos são normais e, segundo a pasta, o cadastro é continuamente atualizado e fiscalizado para garantir que o dinheiro chegue a quem precisa. É isso aí, um grande abraço. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu, pelas informações. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para essa quinta-feira e aproveitando, já que está chegando o final de semana, para você se programar melhor aí, como fica o tempo, quinta, sexta-feira. Caio Souza vai nos contar. Caio, fala aí. Fala, Rodrigo Fernandes, e essa quinta-feira tende a ser bem instável por causa de uma configuração atmosférica chamada de cavado, lá em altos níveis da atmosfera. Esse cavado favorece a formação de nuvens e, por causa disso, nós teremos um dia de céu predominantemente nublado, com pouquíssimas aparições do sol e temperaturas à tarde em declínio com relação à quarta-feira. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 26 graus. Já na capital paulista teremos 25, no litoral norte também 26 e na Serra da Mantiqueira 17 graus. E por causa dessas áreas de estabilidade, podemos ter pancadas de chuva de forma isolada que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. É importante ficar atento quanto a isso. Isso adiantando um pouquinho o tempo para o restante da semana, amanhã, na sexta-feira, esse cavado ainda vai atuar por aqui e por isso o tempo também fica instável com possibilidade de chuva. Já no sábado e no domingo, a tendência é de melhora nas condições do tempo, aí o sol já aparece, não temos muita previsão de chuva e as temperaturas já ficam em elevação. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio. Vamos falar de economia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, ele decidiu ontem manter a taxa básica de juros, a Selic, em 6,5% ao ano. A decisão já era esperada pelo mercado financeiro, fixado desde março deste ano. Este é o menor patamar da Selic desde o início do regime de metas da inflação, isso em 1999. A expectativa dos analistas é que a taxa não seja alterada até o fim deste ano e em 2019, ano que vem, ela seja elevada gradualmente até alcançar os 8% ao ano. A Selic é a taxa básica de juros da economia e serve como referência para todas as demais taxas cobradas das famílias e empresas. Mercado financeiro, vamos com as cotações das principais moedas. Na sua tela aparece o dólar que encerrou ontem em queda, no menor valor em mais de uma semana. A moeda norte-americana encerrou cotada a R$ 4,12, uma queda de 0,43%. Já o dólar turismo teve queda de 0,22% e encerrou cotado a R$ 4,35 para a venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, interrompeu uma sequência de 3 altas e também fechou em queda de 0,19%. Notícias regionais. A Vigilância em Saúde em Ubatuba confirmou ontem um caso de febre maculosa na cidade. De acordo com a Prefeitura, trata-se de um paciente que apresentou sintomas da doença em março deste ano. Ele foi tratado, já passa bem, está de volta ao trabalho. Este é o primeiro caso da doença na cidade neste ano, de 2018. Até o momento não foi possível definir o local provável da infecção. Isso porque o homem que tem 33 anos, ele trabalha como leitorista da Sabesp, e por isso tem contato com áreas de mata, enfim, onde é mais fácil o contato com a bactéria causadora da doença. A Prefeitura de São José dos Campos mudou o procedimento de imunização contra a febre amarela, com o objetivo de racionalizar o uso dos frascos da vacina, evitando assim o desperdício da dose. A vacinação será feita por escala de dias da semana para a aplicação da vacina nas UBSs.
Isso nas UBS da cidade, né? E ocorre das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Segundo a Secretaria de Saúde, a medida se faz necessária devido à baixa procura e porque a vacina tem validade de apenas 6 horas após a abertura do frasco, que contém aí 10 doses. Desde o início da campanha estadual, que começou no dia 25 de janeiro, foram imunizadas em São José dos Campos mais de 300 mil pessoas. A prefeitura precisa pensar nessa logística, né, para evitar o desperdício, né? E após muita pressão de militantes, de ambientalistas, o Ministério Público ele instaurou um inquérito civil para investigar a empresa Fênix Incorporadora e Construtora pelo corte das árvores do Bosque da Tívoli, na Vila Betânia, na região central aqui de São José dos Campos. O documento transforma em investigação a representação de um morador do bairro que denunciava o desmatamento desde o início do ano. A reclamação foi acompanhada de abaixo-assinado contra o corte de 430 árvores da Vila Betânia, que foi autorizado pela CETESB para a construção de um estacionamento. Ainda falando sobre meio ambiente, né, a Câmara de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, aprovou um projeto que proíbe o uso dos canudos de plástico no comércio. A proposta tem como objetivo reduzir os impactos no meio ambiente, já que os canudos eles demoram cerca de 100 anos para se decompor. A discussão sobre o tema começou lá no Rio de Janeiro, onde o uso dos canudos já foi proibido desde o mês de julho. O projeto propõe multa para os estabelecimentos da cidade que oferecerem canudos. Para a pessoa física, que aí se enquadra os ambulantes, né, uma categoria que se enquadra os ambulantes, a multa é de R$ 2.770. Já para as pessoas jurídicas, né, para as empresas, a multa é de R$ 12.850. Se houver rescindência, as atividades do estabelecimento podem ser suspensas por 30 dias e a licença de funcionamento pode ser cassada. O projeto aprovado propõe ainda 6 meses de prazo para que os comerciantes se adaptem. Agora ele segue para o prefeito, que tem 15 dias para aprovar ou para vetar esse projeto. A Prefeitura de Ilhabela informou que o prefeito vai ainda avaliar o projeto e não sinalizou se vai ou não aprová-lo. Tudo bem, a questão do canudo é interessante. A gente precisa ficar claro que não é o canudo o grande vilão dos problemas ambientais, né? Quer dizer, existem muitos outros problemas. Tudo bem, viva a lei do canudo. Aliás, aqui em São José dos Campos também se discute essa lei, né? Por enquanto ainda está emperrando aí nas discussões, mas também se discute essa proibição dos canudos aqui em São José dos Campos. Intervalinho, peguei a minha equipe técnica de surpresa. Nós vamos para o intervalo. Obrigado, viu, Douglas, pela agilidade, junto com o Ricardinho também aqui, que faz a equipe técnica, agradecendo mais uma vez essa equipe nota 10. Vamos para o intervalo, na volta tem informações do esporte. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas, mais uma vez agradecendo a sua audiência. Lembrando, interaja conosco pela transmissão do Facebook do Jornal Vale, como também do Facebook da SP Rio Mais. Vamos falar de esportes. O Taubaté fez o papel de casa, ele venceu o Lanterna Água Santa por 2-0 ontem à tarde no estádio Joaquinzão. A partida era válida aí pela penúltima rodada da primeira fase do Grupo 3 da Copa Paulista. Os gols vieram somente no segundo tempo, aos 3 minutos, com o atacante Eric abrindo o placar e o lateral Michel marcou o segundo aos 42 minutos. Com o resultado, o time da região, comandado aí pelo técnico Marcelo Martelotti, chegou aos 24 pontos, um a menos do que o líder São Caetano, que tinha um jogo a mais e folgou na tabela. Agora o Burro da Central, o Burrão, que já está classificado para a segunda fase, ele fecha a chave no próximo sábado, quando visita o já eliminado Bragantino, a partir das 3 da tarde, no estádio Nabi Abichedid, lá em Bragança Paulista. Se vencer, ele pode assumir, né, a ponta, caso o Azulão não vença o clássico em casa contra o Santo André, no mesmo dia e no mesmo horário. Antes de encerrar o jornal, um fato raro aconteceu aqui nas praias do litoral norte. Uma baleia de uma espécie vista com menos frequência
por esses cantos aqui, foi flagrada no final da tarde de terça-feira amamentando um filhote no canal entre São Sebastião e Ilhabela. Você vai ver a imagem agora aí, o animal é da espécie franca, vista com menor frequência no litoral norte do que, por exemplo, a jubarte, né? De acordo com o oceanógrafo Hugo Galo, do Instituto Argonauta, as baleias passam pela região nessa época do ano durante a migração para a Bahia, onde as águas por lá são mais quentes. O flagrante no canal foi feito pelo internauta Paolo Angeloni, que costuma navegar aí no canal, também foi divulgado pelas redes sociais do Facebook do Jornal Vale. A presença do filhote acompanhando a mãe chamou a atenção dele, né? E o oceanógrafo, ao ver esse vídeo, confirmou que ela sim estava amamentando. A baleia da espécie franca adulta pesa cerca de 20 toneladas e chega a 13 metros. Os filhotes, que nascem normalmente apenas um por vez, acompanham a mãe por em média 3 anos. Imagem bonita aí. Que bonito isso aí, hein? Flagrante da natureza em meio a tantas polêmicas, tantas notícias ruins, flagrante bonito aí da natureza. Bom, 8h30, encerrando a edição desta quinta-feira do Jornal Abre Aspas, agradecendo a sua audiência. Zé Guilherme, retornamos amanhã, obrigado pela companhia. Até amanhã. Obrigado pela audiência, lembrando que o conteúdo fica na íntegra no site sprriomais.com.br. Uma ótima quinta-feira, a gente se encontra amanhã. Até mais.